guys, how are you? So let's start one more English class. Vamos para mais uma aula de inglês. Okay, so get your book, get your pencil, and let's start because today we are gonna learn about simple past tense. Então hoje o nosso assunto é simple past tense. Então, teacher, vamos lá, vamos começar por aqui. O que é o simple past tense? O que é isso? Gente, como o nome já diz, passado simples. Então, é o nosso passado. Na aula passada, a gente viu um texto sobre uma fábula, né? E dessa fábula tinham vários verbos, várias situações que estavam sendo relatadas no passado. Então, a gente estava falando sobre algo que aconteceu. Então, vocês já viram sobre o famoso aí simple present, que é aquele presente, né? Presente simples. E agora a gente vai lá para o passado simples. Então, como o nome já diz, é quando a gente vai se referir a situações que ocorreram no passado e que a gente sabe quando foi que isso aconteceu. Como assim? Vou dar um exemplo. A gente vai falar sobre... Eu vou falar que mês passado eu comi pizza. Eu vou usar simple past, passado simples. Ah, então eu vou falar que uma vez eu viajei para a praia. Se você lembrar quando foi há 2 anos? Foi no ano passado? Foi em 2013? Se você lembrar, se você souber identificar esse passado, você vai usar simple past. Se você não consegue identificar, a gente vai ir para outro tempo verbal que a gente não vai ver agora. Mas é importante a gente ter isso bem definidinho, de que para utilizar o simple past, a gente tem que saber direitinho sobre qual momento do passado a gente está falando. Então vamos para um exemplo aqui. Quando eu conheci o mar pela primeira vez, foi quando eu viajei para Rio Grande do Norte, para Natal. Porém, eu não lembro quando foi que isso aconteceu. Eu era pequena, então eu não lembro se isso foi em 2010, se foi em 2011. Eu realmente não lembro. Então, por esse caso, eu não posso utilizar simple past para falar dessa situação. Porque eu não lembro se foi há 10 anos, há 15 anos, não lembro de nada. Eu só lembro que eu fui, lembro que foi bom, mas eu não lembro a data. Se eu não lembro a data, eu não posso utilizar simple past, tá? So now, vamos para a grammar, vamos para a parte gramatical. Então, a primeira questão é sobre o verb to be, o temido verb to be, que a gente já viu lá atrás. Vocês já viram aí no 6º ano, 5º ano. O verb to be nada mais é do que aqueles verbozinhos is, are e am. Lembram dos pronomes? Lembram que com cada um a gente vai usar um verb to be diferente? Então, o que era am se transforma em was. O que era is se transforma em was também. E o que era are agora se transforma em were. Como assim, teacher? Vamos lá. Eu tô falando aqui que alguém é bonito. Presente. She is pretty. Ela é bonita. Agora eu não quero dizer que ela é mais, porque aqui a gente tá no passado. Eu quero falar que ela era bonita. She was pretty. Então, aquela mesma regrinha que a gente tem lá no verb to be, a gente vai aplicar aqui. Então, para o que você utilizava is, você vai usar was. Para o que você utilizava are, você vai usar were. E se você observar, é bem parecido, ó. Então, o is, ele termina com S, a gente segue a mesma linha. Was, com S. Were, are, termina com RE. Aqui também termina com RE, were. Então, é a mesma linha, não dá pra gente confundir. A gente também tem a forma negativa, certo? Certo. So, wasn't, weren't. So, let's repeat. Was, wasn't. Were, weren't. Great. E aqui a gente tem a forma abreviada e a estruturação nas nossas questions, perguntas. Como eu faço para perguntar algo com was e com were? Muito simples.
Vamos aqui, a gente sempre traz para o presente e coloca esse mesmo exemplo para o passado. Então, ela estava na escola. She was, não pode ser is, porque eu estou falando de passado. She was at school. Transformar em pergunta. Was she at school? Were they at school? Então, lembrem daquela dinâmica de pergunta. Eu troco. Eu sempre inverto, né? Então, she is she? Was she? She is. Então, sempre essa troca. Alright. Here, other verbs. Então, é aqui que entra a nossa regrinha. Com o verb to be, a gente já sabe que eu só tenho duas opções. Ou eu vou falar estava, ou eu vou falar era. Porém, com esse pessoal aqui, é diferente. Então, other verbs, qualquer outro verbo. We use, na afirmativa, a gente vai colocar o verb e vai colocar o ed, tá? Dois exemplos. I played chess. Passado, eu joguei. I went home. Eu fui. Negative. A gente vai colocar o did, o verbo auxiliar, né? Did you not? Example. I didn't ou I did not play. I didn't go. Perguntas. A gente segue a mesma dinâmica do simple present. Coloca o did, coloca o sujeito e coloca o verbo normal. E as respostas curtas que a gente já sabe. Yes, I did. No, I didn't. Alright. E aí a gente tem os irregulares, gente. Irregular verbs. Onde tem a regrinha é mais fácil, porque a gente vai seguir essa linha aqui, ó. Died, danced, pretended. Então a gente segue colocando o ed onde a gente precisa. Porém, existem os verbos irregulares, que não são exceções. Eles são maioria. Então, a maioria dos verbos, quando vão para o passado, eles não entram nessa classificação aqui. Eles vão entrar na forma irregular. Por que irregular? Não se aplica a regra. Eles simplesmente ficam totalmente diferentes no passado. O was e o were que a gente estava vendo há uns minutos, eles são irregulares. Leave também é irregular, porque ele fica totalmente diferente no passado. Ó. Left. Speak também, ó. Spoke. Go. Went. Tá? E aí, a gente tem aqui, 3 são os tempos primitivos em inglês. Infinitive, simple past and past participle. Em outras palavras, com esses 3 tempos formamos qualquer outro. Nos verbos regulares, o simple past e o past participle têm a mesma forma, ou seja, a mesma base com o ed. Então, isso aqui, gente, é para a gente utilizar no participle. Lembra que a teacher falou que para o simple past, a gente só vai usar para se referir a situações que a gente sabe exatamente quando aconteceu, a gente consegue dizer quando foi esse passado. Então, quando eu não sei, eu vou utilizar o participle. Eu vou entrar em outro tempo verbal. And here we have a plus. Então, aqui, ó. We use the past tense to express an action which happened at a specific time in the past and now is finished. Então, é exatamente o que a teacher acabou de falar. Eu vou utilizar ele quando? Specific time in the past. Tempo específico do passado. Se eu não sei que tempo foi esse, não posso utilizar. Example. I saw him last month. Então, ó, eu o vi mês passado. Tá vendo aqui, ó? Quando foi que eu vi? Foi no mês passado. Quando foi que essa ação aconteceu? No mês passado. We use the past simple to tell a story. Então, geralmente, quando a gente vai contar histórias, algo, sendo elas verdadeiras ou não. Example. Once upon a time, in a village in a kingdom, there was a miller and 3 sons. Teacher, mas aquela história lá da fábula não diz quando foi que aconteceu. Não diz. Mas, olha aqui, ó, é uma história, é atemporal, tá? Então, não tem dizendo quando foi que isso aconteceu, se foi há 1000 anos, se nunca aconteceu, é fictício. Então, a gente também usa o simple past para esse caso, tá? Não é o meu caso, por exemplo, de quando eu vou falar que eu vi o mar pela primeira vez, porque não é uma história, não é algo fictício, isso realmente aconteceu.
porém eu não sei dizer quando, tá, gente? Não se aplica aqui. Aquela história que a gente viu da fábula vai se aplicar porque é uma história, é uma fábula atemporal. The most common irregular verb list. Então, aqui a gente tem alguns exemplozinhos de verbos irregulares, tá? Be, was, were. Bear, bore. Beat, beat. E aqui, ó, o participle. Been, born, beaten. Então, esse past participle é pra gente falar sobre aquele passado que a gente não consegue identificar, tá? Então não se mistura a esse lado. Here we have one list. Então eu preparei, gente, uma planilha um pouquinho mais elaborada do que esses slides, para que vocês consigam entender melhor a estruturação do Simple Past, tá? Então eu vou compartilhar isso daqui no nosso grupo do WhatsApp, porque é muito interessante que vocês vejam bem direitinho. Então, vamos começar aqui, ó. A teacher colocou quando usar. Então, Simple Past. Quando que a gente usa? Quem lembra? Quando a situação aconteceu no passado e detalhamos esse passado. Exemplo: yesterday, last week, last month, last year. Então, é quando eu sei quando foi isso. Gente, teacher, eu preciso saber exatamente o dia e a hora que esse passado aconteceu? Não, gente. Você pode saber, mas você tem que saber identificar pelo menos o dia. Então, o período que isso aconteceu, tá? Não precisa ser exatamente a data, mas o período. Você precisa identificar esse passado de alguma forma. Foi mês passado, foi ontem, foi anteontem. Vocês têm que especificar. Qual é a estruturação? Então, ó, vejam que está dividido em 3 aqui. Então, eu tenho afirmativa, interrogativa e negativa. Para cada um deles, eu dividi de uma forma diferente. Então, vamos para o affirmative. Eu tenho aqui a estruturação do affirmative. Eu tenho o sujeito, o verbo, a minha regra e o tempo. Então, observem que o roxinho, ó, ele está em todos. O que é que isso significa? Que eu sempre vou ter que dizer o tempo. Eu tenho que dizer quando foi que isso aconteceu. O azulzinho é o nosso verbo normal, ó. Ele está em todos. E o verde é a regra. O verde é quando a gente coloca ED. Teacher, mas só tem verde aqui. O que é que isso significa? Que eu só vou utilizar a regra no afirmativo, quando eu estiver afirmando algo. Então, vamos lá. I studied yesterday. Eu estudei ontem. Pergunta: Did I study yesterday? Então, observem que aqui não tem verde, gente. O que é que significa? Eu não mudo o meu verbo aqui na pergunta. Eu não preciso mudar ele, porque já tem um elemento novo, que é o rosa. O rosa é o verbo auxiliar, que vocês já conhecem lá do Simple Present. Lembram que o verbo auxiliar do Simple Present é do e does? Aqui o verbo auxiliar é did. Então, onde tem rosa, não tem verde. Ou eu uso um, ou eu uso outro. Então, vamos lá. Did I study yesterday? Então, vejam que o study, ele não tá que nem aqui. Aqui ele tá com o verdezinho, ó, da regra. Aqui eu não preciso dessa regra. O verbo fica normal, do jeito que a gente já conhece. Porque eu já tenho o did para dizer que ele é passado. Então, não preciso chocar com tanta informação. E eu tenho um adicional aqui no negativo, na negative, que é o vermelho, ó, o not, que aqui está contraído, está abreviado. I didn't study yesterday. You didn't study yesterday. Mesma explicação daqui. Eu não tenho verde, significa que eu não tenho regra aqui. Eu não preciso mudar meu verbo. O único momento que eu vou mudar meu verbo é quando eu estiver na afirmativa, tá? Lembrem disso. Aqui, se eu tenho o did, eu não preciso fazer nada no meu verbo. Nada. Então, vamos lá para a nossa estruturação. Sujeito, ó, pretinho. Verbo, azulzinho. Regra, verde. E o tempo em roxo. Chego na interrogativa. Auxiliar, rosa. Sujeito, ó, vejam que eu inverti. Aqui o sujeito está em primeiro. Na pergunta ele não fica em primeiro. Lembrem que eu troco.
Então, auxiliar, sujeito, verbo e o tempo. Pronome, auxiliar, negativa, verbo, tempo, tá? E aqui eu tenho as regras. A parte mais chatinha, que são as regrinhas pra gente decorar. Por que decorar, teacher? Porque a gente tem que começar decorando até chegar um momento que a gente não vai precisar mais decorar, porque a gente já vai saber, tá? Então vamos lá. Ó, verdinho. Lembrando, tudo que é verde significa mudança, significa o que é que eu vou retirar, o que é que eu vou acrescentar. Então vamos para as mudanças. Quando o verbo ele termina em "é", eu só vou colocar um "de" e ele já vira passado. Olha o exemplo. Decide, agree, love. Então como é que eles vão ficar? Decided, agreed e loved. Tudo com "dezinho". Quando o verbo ele termina em Y, aí eu tenho dois caminhos. Primeiro caminho, se o verbo termina em Y, mas antes dele eu tenho uma consoante, eu vou colocar um I e um ED. Um I, um E e um D, tá? Exemplo, study, studied, cry, cried, try, tried. Se o verbo ele termina em Y, mas antes eu tenho uma vogal, ó, tá vendo o A, ó, vogal, aí eu só coloco ED mesmo, não precisa do I. Então, played, stayed, prayed. Tranquilo. Verbos terminados em VC. Se o verbo termina em vogal e consoante, ó, exemplo, O vogal, P consoante, I vogal, P consoante. Eu tenho que dobrar a última letra. Então, observem que o tip, eu aumentei mais um P. O stop, eu aumentei um P também. Então, fica com a última letra dobrada. Mais o ED, ó, o ED tá em todas. Estão vendo? Alright. E por último, os verbos que são as exceções. Essas exceções eu vou mandar junto com esse material aqui. A teacher vai mandar uma lista desses verbos irregulares que são considerados exceções, mas que não são, porque é uma lista bem grande. Alright? And here we have the activities. Alright? So activity 1, practice. On page 12, prestem sempre atenção na página que a gente tá. Eu tenho aqui essa atividade. Eu lembro que na aula a gente acordou da seguinte maneira. Quando a atividade for para ser feita em sala, eu vou sinalizar, tá? Para quando ela for para ser feita junto com vocês. E quando for para ela ser feita em casa, e vocês só vão me mandar ou trazer para que eu corrija, para eu dar o ok com o meu carimbo, aí eu também vou sinalizar. Lembra que a gente combinou isso, né? Então essa atividade, guys, in class, at home. Então, o que é que significa? Quem é do presencial vai fazer em sala, quem é do online vai fazer na aula interativa comigo, essa atividade, page 12. Alright. Here, ainda na page 12, a gente tem activity 2. Quando é que a gente vai fazer essa atividade, teacher? Olha aqui de novo. Pessoal do presencial em sala, pessoal do interativo durante a aula interativa comigo, tá? Ó, activity 2. And here, mesma coisa, ó. Então, é essa página inteira. A gente vai fazer essa página inteira junto. A gente vai fazer essa prática sobre o Simple Past junto. Lembra que a gente combinou isso na aula também, né? So, put the regular verbs in the correct category. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui junto, em sala ou durante a aula interativa. And here in the page 13, a página 13 inteira é homework. Vejam que mudou, gente. Não tá mais aqui, ó, em sala nem em casa, tá? Atividade de casa. O que é que isso significa? Que o pessoal do presencial vai fazer essa atividade e vai me entregar, vai trazer para que eu corrija e dê meu ok com o carimbo. E o pessoal do online vai me mostrar para que eu dê o meu carimbo virtual, tá? So it's exercise 1 and exercise in the production. Então, a parte da production também. Então, esses dois aqui, ó, são homeworks, tá vendo? Então, vocês vão me dar para que eu dê o ok apenas. A gente não vai fazer junto. So, now, here. O que é que vocês precisam fazer aqui? Pesquise mais verbos irregulares e reescreva-os no presente. Depois, faça sua própria tabela com os verbos que você mais utiliza. Então, gente, o que é que a gente tem aqui? Vocês vão pesquisar o verbo normal, né, na base, na forma base dele. Colocar no past simple
Então, vocês vão observar, se tiver regrinha, vai aplicar regrinha. Se não, vai ter que ser irregular, então a gente vai para a lista dos irregulares. O participle, tá? Na lista que a teacher der também vai estar a lista dos participle e a tradução dele, tá? In here, create your own story by using verbs in the past. It can be a personal one or you can invent it. You can write in based on Van Gogh's fairy tale. Então, gente, vocês vão criar uma história. Pode ser fictícia, teacher? Pode, ó. Or you can invent. Você pode inventar. Or it can be a personal. Tem um fato que aconteceu, você quer contar aqui? You can, alright? So, remember. Vocês vão contar uma história que aconteceu no passado, gente. Então, todos os verbos que entrarem aqui tem que seguir esse mesmo ritmo. Tem que ser no passado também. Ok? And that's it. We finished the class. A gente terminou por hoje. Ok? So, see you next class. Bye bye.